Eu não queria que o trabalho focasse na pauta sexual, ainda que o título traga, né, um funk putaria, que é como a gente chama aqui no Brasil, mostrando, por exemplo, como que a mulher traz um funk em que ela vai fomentar uma pauta cultural, como que ela vai trazer uma música que ela vai focar numa pauta de independência financeira, como que ela vai trazer uma música e ela vai pautar uma inserção em mercado de trabalho. Eu sou uma pessoa funkeira que vivo o funk, que pesquiso o funk. Women's History Month is sadly coming to an end, but women will continue to take over, and it is more important than ever to know our history and continue to support each other and each other's work. Today, we are doing part 2 of our mini-series, Women Take Over Brazilian Funk. We are speaking with Brazilian funk and trap historian Damiris Coutinho, author of Cai de Boca no Meu Funk as a Force of Female Empowerment. I translated that part so that y'all could understand what the title is. So she speaks Portuguese, so this interview will be in Portuguese, but if you're listening, you can check out the interview on video as we will have subtitles for you. So now let's do it in Portuguese. Bem-vinda, Tamiris. Você é a nossa primeira entrevista em português. Então, eu avisei antes da filmação, mas se o meu português se torna em espanhol ou portunhol, você pode me corrigir e também me ajudar, né? Claro, com certeza. Obrigada pelo convite. É, espero que a galera curta, né? Ouvir talvez um idioma diferente, né? Ainda por cima falando de funk, que é efetivamente brasileiro, né? Então, vir com o português do Brasil, acho que pode ser uma pegada legal também. Sim, não, eu acho que, na verdade, nos Estados Unidos, eu acho que as pessoas estão finalmente abrindo os olhos para conhecer o Brasil. Eu acho que é incrível o que está acontecendo aqui. Então, muito obrigada por fazer a entrevista. E, primeiro tema, eu quero falar do seu livro. Você escreveu um livro da história do funk como empoderamento feminino, mas o nome, eu sei que o nome do livro foi bastante polêmico no Brasil. E eu acho que foi tão polêmico que chegou a ter gente em Los Angeles, né? E queria aprender mais sobre o tema. Você poderia falar um pouco sobre por que decidiu escolher esse título, especificamente falando sobre o público que você queria atingir? Claro, vamos lá. Na verdade, o livro, né, ele é resultado do meu trabalho de conclusão de curso na graduação em Relações Públicas, né? E eu me considero funkeira, sempre curti funk, desde que eu me entendo por gente. O funk faz parte da minha vida. A voz das mulheres do funk sempre esteve muito presente na minha vida. Então, assim, eu devia ter, sei lá, 12 anos e eu ouvia vozes como Tati Quebra-Barraco, Valesca Popozuda, MC Sabrina. E isso, de certa forma, moldou a minha identidade, né? E na universidade, o primeiro passo que eu dei para me aproximar do funk, numa perspectiva mais de trabalho, de pesquisa, de estudo, foi um evento que eu fiz com a minha turma na época, que foi o Liberta DJ, né? A gente propôs, né, para a disciplina de produção de eventos, esse evento que era para falar só sobre funk. Então a gente levou para dentro da UERJ, que é uma das principais universidades públicas aqui do Brasil, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente levou para dentro da UERJ esse evento. Então, foram 3 dias de programação, teve cine debate, teve workshop, teve roda de conversa, enfim, foi um evento bem, bem rico nesse sentido. E aí, quando eu comecei a ver, assim, a importância que o funk tinha, para além de uma ótica do entretenimento, que era o que até então eu me relacionava, né? Eu comecei a perceber, nossa, não, eu quero pesquisar funk, eu quero trabalhar com funk. E foi então que eu decidi fazer esse trabalho final sobre o funk, né? E aí o recorte sobre o funk e o empoderamento feminino partiu também da minha própria vivência e experiência, porque eu ia para os bailes, eu ia para as festas, eu estava sempre ouvindo o que estava acontecendo na cena do funk, consumindo os artistas. E quando eu ia para as festas, né, nesse período ainda universitário, quando tocava a música Cai de Boca, e eu olhava assim ao redor, as mulheres elas estavam muito engajadas, né? Então, quando tocava a música, elas estavam com a mão para o alto, elas estavam cantando de olho fechado. Eu comecei a pensar, nossa, mas como que as mulheres se sentem tão engajadas por essa música, tão envolvidas? Aquilo me parecia quase que uma manifestação ali de uma libertação sexual, assim, um hino mesmo, tipo, eu posso botar a mão para o alto e gritar, cai de boca no meu.
E aí isso me chamou a atenção, eu comecei a pesquisar a MC Rebeca, né, que é a intérprete dessa música, é uma música de composição da Ludmilla. E comecei a procurar um pouco mais sobre a artista também, enfim, sobre o que as pessoas estavam falando sobre a música, né? E, enfim, comecei a perceber que aquela música fomentava muitas coisas para além do que uma prática sexual propriamente dita, né? Porque eu comecei a observar comentários que, ao mesmo tempo que falavam, nossa, que legal, é isso mesmo, as mulheres têm que usar a música para se manifestar sexualmente, né? E para manifestar esse direito ao prazer. Ao mesmo tempo também tinha, olha, por isso que depois ficam pedindo respeito. É para isso que elas querem, é para isso que o feminismo serve, só para ficar falando que é vulgar e coisas do tipo. Então eu decidi fazer o TCC com essa ótica do empoderamento feminino, porque eu percebi que o funk, né, e aí mais uma vez passando para minha própria experiência, né, o funk, sobretudo por ser uma manifestação musical, né, realizada e produzida majoritariamente por mulheres pretas, né, faveladas, a relação com o feminismo é um pouco diferente, né? E Uhum. o que eu vejo muito na relação das mulheres funkeiras das mulheres negras, de um modo geral, é sempre uma questão de uma prática de ação mesmo, né? Então, por isso que eu observei pela ótica não do feminismo, por ser um movimento, uma questão mais conceitual, mas sim do empoderamento por ser uma questão mais prática. Elas pegam, fazem, cantam, dançam, aprendem, se desconstroem, né? Então, observei o funk sobre esse aspecto, né? Então, o livro ele vai falar do funk como um meio e como um canal de empoderamento feminino, pensando como que as mulheres usam o meio do funk para se empoderar, para ganhar dinheiro, para ganhar visibilidade, enfim, como um meio efetivamente e como um canal que é por onde elas vão reverberar essas temáticas, né? E o recorte do estudo é através da análise de algumas letras de música. Então, eu pego algumas letras de música para mostrar, olha, como que através dessa música e dessa música elas fomentam a temática X, Y, Z, que tem a ver com esse ciclo do empoderamento, né? E toda essa questão. E aí, para além dessa análise, que é uma questão mais específica, né, de estudo acadêmico, né, eu faço também uma proposta de gerações de mulheres no funk, para mostrar que desde os anos 90 até os dias atuais, elas construíram realmente a história que a gente tem do funk, e se o funk hoje é o que é, em grande parte é por conta das mulheres que se inseriram nele e construíram esse movimento de forma tão coesa, né? Então, são 4 gerações dos anos 90, do início dos anos 2000, do meio ali dos anos 2010 em diante, e a última geração a partir de 2019, que é a que a gente se encontra agora. Então, o livro é mais ou menos essa perspectiva. Sim, realmente eu adorei. Eu realmente gostei muito porque eu gosto muito da história do Nada? reggaeton, por exemplo, que eu acho que é muito parecida, ou Uhum, também do hip hop. Eu acho que também a história começa muito parecido e a uhum, evolução muito similar. E uma das coisas que eu queria falar também, antes de falar mais do seu livro, é sobre a história da criminalização. Também parecidíssima com a história da criminalização do reggaeton em Puerto Rico. Ah, uhum. mas você poderia falar sobre essa história dos começos do funk e como começou a ser criminalizado? Porque eu acho que é importante ter esse contexto para falar também do empoderamento e como as mulheres começaram realmente se encontrar uma forma de certa liberdade através do gênero durante esse tempo e depois. De fato, é muito similar ao que acontece com outras regiões e com outros gêneros musicais que partem de uma produção periférica, né, favelada, dos guetos, né, de pessoas mais pobres e, sobretudo, de pessoas negras, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma relação dessa trajetória e desse início do funk muito forte com o hip hop e com a black music estadunidense, né, de modo geral, né? Os primeiros, vamos dizer que os primeiros passos ali que o funk deu, na verdade, as origens, né? Antes do funk começar a se tornar o que é hoje, a gente tem aqui no Rio de Janeiro um movimento que se chama Black Rio, que foi um movimento muito forte aqui no Rio de Janeiro, na década de 70, que bebeu muito das fontes do movimento Black Power dos Estados Unidos, né? Então, do soul, do funk de James Brown, né? Então, isso teve uma influência muito forte aqui no Rio de Janeiro, né? E é claro que aqui no Rio de Janeiro a gente já tem movimentações pretas periféricas da música como samba, né? Já há muito tempo, né? Claro, uma tradição do samba no Brasil, mas
com relação a esse início de trajetória do funk, a gente tem uma relação muito grande com essa black music estadunidense, né? Então, o próprio nome Black Rio já foi dado, de certa maneira, numa ótica um tanto quanto pejorativa, né? Pejorativa, não sei se é um termo bom, de uma forma meio negativa, porque foi justamente uma jornalista que, ao observar, né, muitas pessoas negras juntas se envolvendo através de uma música internacional, né, de fora, né, falar, ah, aquilo ali é um Black Rio, né? Então ainda teve essa questão. E o movimento Black Rio, ele foi muito forte aqui para fincar algumas raízes que são fundamentais para o funk hoje, né? E que raízes são essas? A união de grupos, os bailes, né? Então, assim, hoje a gente tem uma dinâmica de baile diferente de baile de favela do que era no Black Rio, mas essa importância do espaço, de ir para o baile, de ir dançar, de ir em comunidade, né? De estar unido, isso foram raízes fundamentais criadas pelo Black Rio, né? Que estão presentes no funk até hoje, né? Então, esse movimento Black Rio, ele aconteceu aqui no Brasil, né? Na época da ditadura militar, então, para além, né? Do processo racista que a gente já tem aqui no Brasil de uma forma muito forte, nesse período a gente também tinha o processo, né, ali de rechaço dos militares a qualquer tipo de liberdade, né? Então, ainda tivemos toda essa censura para além do racismo, né? Então, muitos bailes blacks tinha policial indo lá ver se. E aí, na época, né, claro, essa criminalização da esquerda, né? Então, como se o movimento Black Rio tivesse instaurado no Rio de Janeiro para angariar pessoas da esquerda. Eles também falavam que tinham pessoas dos Panteras Negras nos movimentos dos bailes para que pudesse fazer essa revolução de esquerda no Brasil, né? E, na verdade, grande parte dos produtores e dos consumidores desse movimento do Black Rio, eles se afastam, de certa maneira, dessa colocação política propriamente dita, né? Então, muitos desses produtores dessa época vão dizer que, ah, não, a gente se unia muito mais numa forma de lazer, de liberdade, de diversão, do que efetivamente estamos nos unindo aqui numa forma política, né, de combate às estruturas, mas que também teve, né, tinha um dos bailes mais famosos era a Noite do Shaft, que é inspirado, inclusive, num filme, né, que era o Detetive Shaft, se eu não me engano, é um filme estadunidense também, Mhm. em que os produtores colocavam no telão imagens de personalidades pretas, influentes, para realmente fomentar esse enaltecimento da estética, da valorização e da importância de pessoas pretas, né, para a construção da sociedade como um todo. Então, desde essas origens, a gente já vê esse processo de criminalização, né, que nem era funk efetivamente ainda falando, mas que já tinha essas bases fincadas. E quando o funk começa a se desenvolver para o que a gente é hoje, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, a gente vai ter um foco muito maior e explícito nesse processo de criminalização, ligando efetivamente funkeiros a pessoas criminosas, né? Então tem um episódio nesse período que é fundamental para isso, que é um arrastão. Eu não sei se arrastão é uma palavra que fica compreensível para você. É, No para mí. No eu para mí. vou tentar explicar. Arrastão é uma gíria, talvez, uma forma de dizer de uma prática, não chega a ser uma prática criminosa. É difícil explicar algo que é muito. Mas, por exemplo, eu vou falar o que foi o fato, que aí acho que vai ficar mais fácil de entender o que é o arrastão. Em 1992, na Praia do Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro, aconteceu esse arrastão. O que foi esse arrastão? Eram muitas pessoas juntas correndo na praia, e nesse movimento podem ter furtos, então podem ter brigas, então arrastão é meio que isso. É muitas pessoas, é uma confusão um pouco generalizada, que você não sabe se é uma briga, se é furto, e isso causou uma grande movimentação na praia e foi noticiada pelos principais veículos de comunicação do Rio e do Brasil, né, de forma geral. E esse arrastão, né, esse episódio foi ligado efetivamente aos funkeiros do Rio de Janeiro, como se os funkeiros do Rio de Janeiro estivessem na praia e tivessem realizado aquele arrastão, né? Então, a partir desse episódio, a imagem do funkeiro passou realmente a ser associada e a ser vendida, né, na mídia como sinônimo de pessoas criminosas.
Então, tem até uma outra pesquisadora, que é uma parceira minha, que é a professora Juliana Bragança, que ela tem um estudo específico dessa época, onde ela vai falar dessas ondas criminalizantes, né, dessas etapas de criminalização do início do funk, e vai mostrar como que um dos principais jornais impressos do Brasil, que era o Jornal do Brasil, fomentou isso de forma muito explícita. Então, por exemplo, tem uma matéria de jornal que fala assim, o perfil dos funkeiros. E aí eles colocam características para dizer o que que são os funkeiros. Então são pessoas que não gostam de trabalhar, isso são coisas que eles escrevem no jornal. Pessoas que não gostam de trabalhar, que não têm perspectiva de futuro, que, né, enfim, que usam drogas, coisas desse tipo. E nesse período a gente está no fim da ditadura militar, quando começam, né, a abrir, né, enfim, a reabrir a democracia, e a gente teve um movimento político que foi o dos caras pintadas, que eram jovens, majoritariamente brancos de classe média alta, que apoiavam até então, né, um candidato à presidência, né, e os jornais chegaram a fazer um contraponto de dizer que os caras pintadas, né, que eram os jovens que iam para a rua, pintavam o rosto de verde e amarelo, faziam manifestações em prol da volta da democracia e tudo mais. Esses jovens eram os jovens engajados, os jovens que o Brasil precisava, e os caras pintadas de verdade, que eram os funkeiros, e aí uma coisa totalmente absurda, né? A cara pintada de fato de ser pessoas pretas, de ser pessoas negras, são esses jovens que não têm perspectiva de futuro, que só querem ir para a rua zonear, né? Então, junto disso, teve também um processo, inclusive, de, como é que eu posso dizer, de limitar os jovens, inclusive, de irem às praias da Zona Sul do Rio de Janeiro, porque os moradores da Zona Sul acreditavam, né, que aquele espaço deveria ser apenas das pessoas afortunadas que moram em frente à praia, que têm condições de estar naquele lugar da Zona Sul. Aqui no Rio de Janeiro, a Zona Sul do Rio de Janeiro é um lugar onde moram pessoas que têm mais condições financeiras, né? Então, na época, muitos ônibus chegaram a parar de circular para que pessoas não saíssem de outras zonas da cidade para ir para as praias do Rio de Janeiro, né? Então, conforme os anos vão passando, esses processos de criminalização vão mudando, mas eles se mantêm existentes, né? E aí, avançando um pouquinho mais, nos anos 2010, por exemplo, a gente já tem um processo de criminalização muito pautado acima da vertente que a gente chama de funk proibidão, né? Funk proibidão aqui no Rio de Janeiro é um funk que ele foca, a produção foca, sobretudo, na realidade das favelas, e muitas das temáticas abordadas são os conflitos entre as facções criminosas e a polícia, entre facções criminosas, é, e o que o morador sofre dentro daquela dinâmica. Então, assim, eles vão falar sobre muitas aspas, as glórias de ser o dono do morro, né? Então, assim, ser o dono daquela favela, ser o líder daquela facção criminosa. Ao mesmo tempo, vão falar das dificuldades de estar nessa posição. Então, assim, de ser preso, de ser morto, de ver os seus familiares sofrendo por conta disso. Então, os artistas que cantavam sobre esse tipo de coisa começaram a ser associados ao tráfico de drogas. Eu Mm. tô falando aqui, tá dando para compreender, ou eu tô tentando falar bem devagar, tá Sí. dando para compreender, né? Mm. Então, muitos MCs nesse período chegaram a ser detidos mesmo, né? E aí o discurso que a mídia usava era que eles agiam em prol de um marketing do tráfico de drogas. Então, era como se eles fizessem músicas para promover aquelas facções criminosas, né? E para que, enfim, as pessoas pudessem ir aos bailes, para que pudessem consumir drogas, né? Então, começou a girar em torno desse discurso. Mhm. Hoje em dia, avançando mais, por exemplo, a gente tem hoje no Rio de Janeiro uma ligação muito forte entre o funk e o trap music, né? Aqui no Rio de Janeiro, a ligação do trap com o funk carioca é muito específica e desenvolveu uma cena específica, inclusive. E os artistas hoje do trap acabam sendo também muito criminalizados nessa mesma perspectiva. Por exemplo, recentemente teve um artista que estava fazendo a gravação de um videoclipe e tem um programa aqui no Rio de Janeiro que ele é bem sensacionalista, inclusive, com relação à violência, esse tipo de temática. E eles costumam ficar com helicóptero sobrevoando para ver o que está acontecendo na cidade.
E eles sobrevoaram a gravação desse videoclipe e noticiaram ao vivo que aquilo era um feirão de drogas, né? O que não estava acontecendo, na verdade, aquilo era um artista fazendo a gravação de um videoclipe. Então, para você ver que como os anos passam, os estilos de música mudam, as coisas vão evoluindo, mas esse processo de criminalização ele segue forte e segue latente, né? Então dá para a gente perceber como que isso se mantém e como que os artistas, os militantes intelectuais que estão envolvidos com o movimento funk seguem nessa luta realmente de manter uma resistência e de manter essa luta em prol realmente da valorização e do respeito à manifestação cultural do funk, né? Eu acho tão interessante como isso está acontecendo lá, né? Mas é tão parecido, por exemplo, a uma situação que aconteceu recentemente no México com os corridos, que é música que geralmente falam de droga, isso também assim, Uhum. mas e estavam tentando criminalizar essa música, acho que há 2, 3 anos. E os políticos estavam falando que como que isso ah, não sei qual é a palavra, promueve, promotes. Promover isso. Promove, ok. A mesma palavra que escolheu. Ela promove o crime. E eu acho como essas pessoas só estão falando, as pessoas só falam do que está acontecendo ao seu redor. E Uhum. a entrevista com do reggaeton que a gente fez, a Lagata, que é o nome da historiadora, ela estava falando que os artistas são como jornalistas. Elas só estão falando de uma coisa, de uma situação que acontece, que está Sim. acontecendo nesse momento com aos seus redores. E eu penso como isso acontece em é tudo América, né? O continente Sim. americano. Sim, exatamente. Na minha dissertação, agora no mestrado, né, eu pesquisei efetivamente o trap aqui no Brasil, né, mas é claro que eu dei uns passos atrás para entender como o trap se desenvolve, por exemplo, em Atlanta, né, aí, né, nos Estados Unidos. E eu comecei a perceber como que efetivamente a música que surge na periferia de Atlanta tem uma conexão muito forte com a música com o trap que surge aqui no Brasil, né, das favelas, ainda que o trap no Brasil tenha bebido, sim, de influências do trap estadunidense, né? Isso é óbvio, né? Mas pensar como que essa conexão se mantém para além de um território efetivamente físico, né? E uma das propostas que eu trouxe para tentar debater essa relação dentro do continente, né, americano, vamos dizer assim, é o conceito de música amefricana, que é um conceito inspirado em americanidade, que é uma perspectiva de uma intelectual feminista brasileira, já falecida, Lélia Gonzalez, que ela vai falar exatamente sobre isso, que o território americano, né, de todo modo, ele vai sofrer influências da diáspora africana, dos africanos que chegaram aqui, e isso vai se desembocar, ainda que em cada território, com algumas particularidades, de maneira coesa, né? Então, assim, o racismo que eu sofro no Rio de Janeiro pode ser diferente do racismo que eu vou sofrer em Atlanta. Mas dependendo das dinâmicas do racismo, vai ser o racismo do mesmo jeito. E isso se desemboca em como os artistas vão se expressando, né? Então, eu usei essa categoria de música americana para tentar mostrar essas conexões, essas particularidades, mas também numa ótica globalizada, como que isso se conversa hoje em dia de maneira mais expressiva ainda, né? Porque a gente acaba tendo muito mais contato com o que está sendo produzido no México, com o que a galera de Atlanta está fazendo, assim como o pessoal de Porto Rico está fazendo, e entender isso de maneira mais expressiva, né? E mais fácil, entender isso de forma mais fácil também. Sim, isso é interessantíssimo. Eu preciso pesquisar ela porque uma um dos motivos porque eu fico tão interessada na cultura do Brasil é que acho que é o único país, pelo menos em minha perspectiva, que Uhum. realmente fala de raça tão abertamente que as pessoas têm uma conscientização clara do racismo. Eu acho que e além das pessoas negras, né? Porque acho que as pessoas negras têm conscientização do racismo, a maioria, mas eu acho que as pessoas, algumas pessoas, a maior parte, acho que das pessoas brancas, ainda que não estejam, que não concordem, mas tem Sim. conscientização do racismo. E eu acho que no México,
as pessoas não têm conscientização de raça no país, mas afeta, né? As pessoas indígenas, as pessoas negras Sim. são afetadas, mas não tem, a gente não tem essa conscientização. E acho especificamente na música, no continente americano, eu acho tão interessante também como, por exemplo, com o reggaeton. Os artistas mais famosos, ou as artistas mais famosas, não são pessoas negras na música, quando o gênero começou com pessoas negras. Então, eu também queria falar um pouco disso, sobre a internacionalização do funk, e como outros países também estão começando a fazer música no gênero, e o que vocês acham disso? O funk, de certo modo, ele já é internacional há bastante tempo, né? Então, assim, desde os anos 2000, a gente já tem algumas manifestações do funk fora do Brasil, né? Então, por exemplo, a gente tem Daisy Tigrona, que fez turnê na Europa, Tati Quebra-Barraco, que fez turnê na Europa. Tem, inclusive, um funk super famoso, que é, inclusive, da Daisy Tigrona, que é o funk da injeção. Injeção, né? Funk da Injeção, que foi sampleado em 2005 pelo Diplo, né, junto com a cantora Mia, e o nome da música é Buck Down Gone. Então, esse processo de algumas pessoas estarem olhando para o funk, de pessoas de fora, isso já acontece há algum tempo. Mas é claro que não da forma que começou a acontecer a partir aí de 2018, 2019, onde esse processo teve uma força muito maior, né? O crescimento de consumo do funk brasileiro aumentou absurdamente. Eu acho que em grande parte por conta, assim, das redes sociais, né? Das plataformas de streaming, da ampliação que a gente teve com relação às tecnologias, né? E essas dinâmicas de, enfim, de ferramentas, Spotify, é, e tudo mais. Então, pensar essa dinâmica de internacionalização é também pensar um pouco sobre essa questão da cultura funk, né? E eu fico muito honrada, inclusive, assim, de, por exemplo, receber o seu convite, estar aqui falando sobre isso hoje, de já ter falado com outras pessoas também de outros países. Eu tenho um projeto que se chama Nos Passos do Funk, junto com a Juliana Bragança, que eu já mencionei, que é um programa de formação sobre a cultura funk, né? Então, assim, a gente dá cursos, a gente dá mentorias, a gente dá aula, palestras, né? E a gente já teve uma turma com dançarinas de twerk da Colômbia e uma outra turma com dançarinas de twerk do Chile. Então, assim, é muito interessante ver nesse processo de internacionalização como que as pessoas são, num primeiro momento, impactadas pela sonoridade, então não tem como. É a batida do funk, é o som do funk que vai chamar a atenção no primeiro momento. Até porque a maioria das pessoas não vão entender o português, né? Então, esse processo de internacionalização, ele acaba ocorrendo em algumas fases, né? É a primeira fase, que é a de identificação sonora, não tem como. É de ouvir aquela batida, se sentir engajado, de pensar, cara, que som é esse? Porque não tem como. A batida do funk, ela é super envolvente, ela mexe com você de uma forma muito específica, né? E aí tem um segundo momento que é uma identificação até cultural, de pensar, cara, essa música me provoca a dançar de uma determinada maneira, ela me solta de uma determinada maneira. Então, eu vou procurar entender quem é esse artista, o jeito que esse artista se veste, eu me identifico de uma forma, como ele fala, como ele se porta, ainda que eu não entenda efetivamente o que ele está dizendo, né? E num terceiro momento, a pessoa que vai talvez querer entender o idioma propriamente dito, né? Então, vou jogar aqui num site para saber exatamente o que essa pessoa está falando, o que ela está cantando. E por último, que é a fase que eu considero aí a mais ideal e que é que eu mais gosto de participar, que é quando a pessoa entende isso tudo e fala, quero saber mais sobre tudo isso. Então, é nesse processo que eu entro, né, com a Juliana nesse projeto, porque a gente divide em 5 aulas e a gente vai contando realmente como que o funk foi desenvolvendo, como que o funk não é uma coisa só, como que o funk de São Paulo tem características específicas que não tem no funk do Rio de Janeiro, como que o funk de Janeiro traz determinadas coisas que não tem o brega funk de Recife, né? Isso são estados completamente diferentes no Brasil que conversam e se relacionam por conta do funk, mas que têm particularidades, né? E que estão ali também numa mesma cadeia, né? E aí a gente também vai tangenciar esses debates de como que o funk é criminalizado, do porquê que ele é criminalizado, quais são os tipos de criminalização que ele sofre, né?
como que para uma pessoa de fora, talvez, é tão legal ver mulheres se manifestando através do funk, mas o quanto que, na verdade, elas sofrem descriminalização por estarem, né, nesse viés que muitas pessoas vão usar a perspectiva misógina, Uhum. sexista, machista, para poder falar que o que elas fazem não é algo de respeito, né? Então a gente vai trazendo todos esses debates e as pessoas ficam assim, nessas últimas experiências que a gente teve, foi sensacional, assim, ver como que as pessoas ficavam, nossa, o funk tem isso tudo, caraca, a gente precisava ter mais um curso, tinha que ter uma parte 2 para poder entender melhor sobre tudo que o funk movimenta e tudo mais, né? Então, é muito rico esse processo de internacionalização, mas é claro que é isso, também vão ter alguns entraves, porque o que geralmente, né, acaba tendo mais visibilidade é aquilo que, de certa forma, tá no mainstream, né? Então, assim, por exemplo, a Anitta, hoje, que é uma das principais representantes do funk brasileiro, ainda que ela não lance só músicas funk, Uhum. mas aqui no Brasil ela sempre e depois, quando ela começou a carreira internacional, né, ela sempre bateu no peito dizendo: eu levanto a bandeira do funk, eu vim do funk, né? Ela se coloca nesse lugar, né? Então, ainda que, por exemplo, ela tenha ganhado o top 1 do Spotify com uma música que era um reggaeton cantado em espanhol, a massa funkeira se sentiu super representada, né? Não era um funk, né? Não estava cantado em português, mas aquilo para a gente foi um marco muito importante, né? Até porque quanto mais com pessoas conhecendo a Anitta, a partir dos trabalhos que ela faz, outras pessoas vão de certa maneira começar a conhecer o funk também, né? Então, tem sempre esse debate de que não é todo o tipo de funk que tem essa visibilidade no âmbito internacional, né? Ainda que a gente tenha algumas particularidades. Por exemplo, tem uma artista chamada. Ai, meu Deus, que gafe, que eu vou esquecer o nome dela agora. Gente, meu Deus, me fugiu. É Baby Doll. Eu vou ter que procurar. E deixa eu pegar meu celular aqui para eu não cometer Uhum. essa gafe. Ela, por exemplo, ela atingiu o top 1 na Ucrânia com Uau. uma música funk. E ela é super ouvida internacionalmente, Uhum. né? E ela não é efetivamente uma artista que está num mainstream como a Anitta, né? Mas é um tipo de funk bem característico, que é um funk de São Paulo, que tem uma batida. O funk, ele é a grande música eletrônica brasileira, mas ainda dentro dessa música eletrônica, né, tem algumas vertentes. Então, assim, o funk carioca, por exemplo, é, ainda que seja uma música eletrônica, ele vai trazer sons muito mais sincopados, com sons de atabaque, dos tambores, tanto que uma das principais sonoridades do Rio de Janeiro é o tamborzão, né, que é uma sonoridade encorpada que mistura tambores de macumba, né, enfim, instrumentos africanos e tudo mais. O funk de São Paulo, ele já não tem muito isso, ele tem outros elementos sonoros da música eletrônica e que, de forma internacional, acho que se conecta muito com o que a gente conhece de música eletrônica de uma maneira mais ampla, né? Então, eu acho que por isso essa artista teve uma conexão muito forte com países europeus, que tem muita relação com essa música, com esses elementos da música eletrônica que o funk de São Paulo traz, por Uhum. exemplo, né? Então, é por isso que a gente vê esse movimento do funk, né? Que mistura o funk, que já é um tipo de música realmente eletrônica, com o funk brasileiro e se torna um outro subgênero de funk do Brasil, né? Então, assim, que Sim. é produzido não só por pessoas do Brasil, mas também por pessoas de fora do Brasil, né? É interessante Enfim, como está tão identificado dentro do Brasil, né? Porque acho sim, por exemplo, com o reggaeton, são países diferentes que fazem essas formas particulares do país. Mas no Brasil, tem muitos dentro do país, então eu acho isso interessante. E também eu queria perguntar, eu adorei no seu livro como você falou de 4 dimensões em que as mulheres foram empoderadas através do funk. Eu queria que você explicasse um pouco mais, porque você falou que era uma forma cognitiva, psicológica, política e econômica. Você poderia falar um pouco mais disso? Porque acho que a maior crítica que acontece com gêneros urbanos, já seja reggaeton ou funk brasileiro, é que é música que
comentários misóginos, né? De como as mulheres dançam, como as mulheres, as roupas das mulheres. E eu acho muito importante que quando você especificamente dessas formas, como uma forma de liberação para as mulheres, Sim. poderia falar um pouco mais disso? Posso, claro. Essas dimensões é de uma pesquisadora chamada Nelly Stromkist, né? Ela traz essas dimensões do empoderamento. E quando eu estava querendo realmente mostrar isso de forma efetiva, né? Eu achei essas considerações dela, eu falei, não, isso vai ser maravilhoso para eu realmente mostrar, né, como que isso ocorre. Então, junto da perspectiva dela, tem a perspectiva de uma outra pesquisadora, que é a Cecília Sardenberg, uma pesquisadora brasileira, que ela vai pontuar os objetivos do empoderamento, né? Então, juntando essas dimensões com esses objetivos, eu fiz uma proposta de esferas do empoderamento, né? E aí essas esferas, elas estão ligadas a essas dimensões, né, para mostrar realmente como que as mulheres vão atuando em todos esses aspectos, porque foi bem aquilo que eu comentei, né? Eu não queria que o trabalho focasse na pauta sexual, ainda que o título traga, né, um funk putaria, que é como a gente chama aqui no Brasil. Eu queria mostrar efetivamente como que elas tratam de temáticas que vão para além disso, né? Então, essas dimensões, elas me ajudaram a categorizar essas esferas, né? Mostrando, por exemplo, como que a mulher traz um funk em que ela vai fomentar uma pauta cultural, como que ela vai trazer uma música que ela vai focar numa pauta de independência financeira, como que ela vai trazer uma música e ela vai pautar uma inserção em mercado de trabalho. Então, no livro, né, eu vou tentando fazer exatamente isso para mostrar, cara, tá aqui, não é só sexo. E ainda que fosse só sexo, também não é só sexo, porque dentro dessa lógica, né, patriarcal e, enfim, misógina, o sexo para a mulher não é algo de exercer, não está ligado a exercer a sua liberdade, a exercer o seu direito ao prazer, né, em exercer a sua autonomia com seu corpo. É sempre algo focado para um prazer masculino, né? Então, assim, a mulher está ali para me servir de determinada maneira. Muitas mulheres, hoje, né, graças a Deus não, porque a gente já tem esses debates mais ampliados, né? Ainda que, infelizmente, as mulheres ainda sofram com questões de objetificação, com questões de assédio, de não respeito ao seu corpo, né? Antes, por exemplo, há 1000 anos atrás, né, nas décadas passadas, isso era muito pior, né? Eu lembro uma vez que eu participei de uma atividade para falar sobre o livro, inclusive, e eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei na sala e tinham várias mulheres, assim, de mais de 50 anos. Porque quando a gente vai falar do funk, é uma música jovem, né? É um movimento de música jovem. Claro que a gente tem uma manutenção de gerações, Uhum. mas as gerações mais antigas, elas acabam ouvindo muito mais os funks das gerações delas do que os funks atuais. Então, é uma manifestação musical que se renova por conta da juventude, né? Majoritariamente, mas não exclusivamente. E aí, quando eu cheguei nessa atividade, eu vi mulheres mais velhas, é, eu fiquei, nossa, curioso, né? E não eram mulheres funkeiras, uma observação aqui, não eram mulheres funkeiras, mas foram mulheres que se sentiram tocadas pelo tema e quiseram lá debater sobre isso. E duas dessas mulheres falaram que a primeira relação sexual que elas tiveram foi um estupro no matrimônio. Então, isso era uma coisa que acontecia muito, né? Então, assim, a mulher não sabe nem o que que é uma prática sexual, mas ela era estuprada no casamento, na primeira relação, porque ela não tinha direito de exercer aquilo, de saber daquilo, nem de ter algum tipo de prazer ou alguma autonomia com o nosso corpo. Então, para a gente falar de sexualidade não é algo meramente vulgar ou obsceno, como muitas pessoas julgam. É, de fato, uma questão de direito, né? O sexo é uma questão de direito para a mulher também, né? Então, eu quis mostrar que tem essa parte, mas também tem outras questões que estão envolvidas nisso, né? Uhum. Sim, eu realmente gostei muito porque acho que tem muitas críticas e as críticas são globais, né, nesse tipo de música. Sim, Mas quando você realmente está dançando, eu falei no episódio anterior que eu me sinto mais livre quando eu estou dançando reggaeton ou funk, porque sim, eu me divirto muito com meu corpo e acho que eu tenho a, o direito de me sentir assim. Acho que é uma forma de dançar com as minhas amigas. Eu acho que realmente é algo tão divertido que não tem, que pode ter essa questão,
Mas Uhum. geralmente não é, pelo menos é minha experiência, né? Eu gosto de dançar e de dançar quão intenso como eu quiser. Sim, total, total. Eu encontro essa liberdade na música, né? Então eu achei tão importante falar disso e trazer, porque você está falando só do funk, mas eu acho que é uma coisa que acontece com tantas músicas que é de músicas que começaram, que foram feitas por pessoas negras e em diferentes lugares do mundo. E eu queria, a minha última pergunta, acho que são duas perguntas. Minha Aham. primeira é, agora que você faz mais pesquisas no trap, no funk, ou como você se ainda encontra novas formas de empoderamento no seu trabalho e no dia a dia? Olha, nossa, essa pergunta é muito boa, assim, porque hoje em dia, né, assim, e aí falando da pesquisa, Uhum. especificamente, mas não só da pesquisa, porque eu também trabalho no mercado da música, né? Então, eu pesquiso música e trabalho no mercado da música. É, que são duas áreas que são majoritariamente ocupadas por pessoas brancas de classe média alta, sobretudo heteronormativas, homens principalmente, né? E na trajetória de estudos do funk aqui no Brasil, os primeiros trabalhos relacionados ao funk foram feitos por essas pessoas, que não eram pessoas propriamente funkeiras, vamos dizer assim. E problema nenhum com isso, esses trabalhos são super referenciados, importantes, né? Eu leio, eu referencio e tudo mais, mas hoje a gente vê uma movimentação de pessoas que pesquisam funk e se portam como eu me portei aqui para você. Eu sou uma pessoa funkeira que vivo funk, que pesquiso funk. Então, hoje a gente tem um movimento é, de pesquisadores que estão nessa ótica, né? E isso eu enxergo como uma forma de empoderamento muito grande, porque a gente não está enxergando o funk como algo. Ah, o que que é aquilo que está acontecendo ali, né? Negócio curioso. O que que é aquele monte de jovem ali? Não, a gente vive aquilo e a gente quer dar mais luz ao que aquilo que já faz parte da nossa realidade, né? E eu acho que isso é uma forma de empoderamento muito potente, porque dentro da pesquisa também, né, o que nos colocam numa ótica super eurocêntrica e colonizadora, né, é que você não tem que ter envolvimento com o seu objeto de pesquisa, que você tem que ter distanciamento mesmo, né, que você não pode ter envolvimento, isso com tudo, né, é um viés muito eurocêntrico que nos esbarra em várias coisas, né, e justamente na música, porque se muitas pessoas dizem que funk hoje não é música, é claro que a gente tem o viés do racismo, né? A gente também tem esse viés do classismo, de achar que o que é o que é música clássica, é o que se encaixa nas estruturas de melodia e de acorde, de sei lá. E o funk ele vai lá e zoneia tudo. Zoneia é uma palavra, né? Bagunça. O funk vai lá e bagunça tudo que as teorias musicais vão dizer que é música, porque ele faz tudo ao contrário, né? Então, também tem essa questão, né, classista e conservadora que vem muito desse viés. A questão do próprio dançar, né? Ah, as danças, né, europeias é uma coisa, né, estrutura fixa, linear. E o que que a gente faz? A gente vai lá, rebola, bota a mão no chão, a bunda para cima, faz e acontece. E isso é uma questão realmente africana. Inclusive, quero aproveitar para deixar uma outra indicação, que é a Thaisa, a gente chama ela de chefona mesmo, que é a Thaisa. É, ela é a idealizadora de um projeto chamado Afrofunk, aqui no Rio de Janeiro, e que ela tem um livro chamado A Ciência do Rebolado, onde ela vai efetivamente comprovar que essa é uma ciência, que o rebolado é uma ciência, que o rebolar nos faz bem, né? Ele é uma coisa ancestral, ele é uma questão potente e que deve de fato ser valorizado, né? Então, eu acho que nessa ótica eu coloco as minhas pesquisas e o meu trabalho de uma forma empoderadora, vamos dizer assim, né? Eu acho que eu sigo essa página no Instagram, é o Afrofunk. Ah, Sim, maravilhoso. sim. E a última Uma oportunidade, desculpa, numa oportunidade que você tiver de vir ao Brasil, você tem que fazer uma aula de Afrofunk. sim, eu tenho. Eu gosto muito de muitas coisas culturais do Brasil, então preciso. A minha próxima viagem precisa ser no Brasil. Ah, e a última pergunta, eu adoro, na verdade, a Anitta, eu já vi todos os documentários dela, eu também gosto muito da Ludmilla, e acho que elas são as duas mulheres que fazem funk
que realmente estão globalizando as suas carreiras. Mas eu sei que tem muitas outras pessoas que a nossa audiência precisa conhecer. Então, poderia dar umas dicas de quem a gente precisa escutar. Olha, além de pessoas específicas, eu quero indicar a playlist, que inclusive está no livro, que é uma playlist só de funk feito cantado por mulheres. Depois eu te mando o link, aí se der para colocar aí alguma descrição, né? Que lá dá para vocês ouvirem músicas feitas por mulheres, tanto mais antigas, né, quanto músicas mais novas. Mas eu super indico Valesca Popozuda, Tati Quebra-Barraco, MC Rebeca, MC Cacau, MC Sabrina, Daisy Tigrona. Ai, são tantas mulheres que eu fico até agora sem saber todas. Baby Doll que eu falei, né? Que enfim, tá super estourada, que estourou na Ucrânia. Então tem muitas mulheres assim que estão tanto mais no underground, como estão também no mainstream ali, que já são mais conhecidas, que estão na playlist, que vocês podem lá procurar com calma, que eu não vou conseguir lembrar nome de todas. Perfeito, a gente vai escutar todas essas pessoas, e se você tem mais dicas, pode enviar e a gente compartilha, né? Com Um, certeza, com certeza. e como a gente pode te apoiar quando vai, o seu livro quando vai ser traduzido ao inglês ou ao espanhol? Olha, mulher, isso aí é um desafio, né? Que, enfim, eu já comecei a pensar sobre. Agora eu estou passando por um momento aí de reformulação, porque eu vou precisar relançar o livro, né? Mas eu tenho a venda do livro internacional pela Amazon, e-book, né? Claro, mas está em português. Mas, enfim, isso é coisa que eu tô para fazer mais para frente, aí no futuro a médio prazo, longo prazo. Mas se tudo der certo, também vou lançar a dissertação em livro, mas ainda também para um futuro aí ano que vem e tudo mais. Mas vocês podem me seguir nas redes sociais, que lá eu estou sempre contando tudo que eu estou fazendo. Então, qualquer novidade com relação ao livro, eu vou colocar por lá. Perfeito, sim, eu estou ansiosa por também ler a sua dissertação do trap, porque eu Isso. adoro trap. Na verdade, eu não escuto muito trap do Brasil, eu escuto mais agora, neste momento, do Argentina. Eu acho que tem muitos artistas que estão fazendo Hum, muita coisa muito legal. Mas sim, eu estou ansiosa por ler, então muito obrigada. E nada, eu que agradeço. sim, 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 muito obrigada pela nossa conversa. Eu estava ansiosa por falar com você e aprender muito mais do que você, além do livro, porque eu li. Eu preciso saber mais. Então, muito obrigada. E também muito obrigada pelas pessoas que escutaram essa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado não só desta conversa, mas também da conversa do reggaeton. E espero que também escutem todos os nossos episódios de La Artisteada.